Bom, boa tarde a todos. Essa apresentação vai ser um pouco menos técnica, mais voltada para a gestão. Eu sou Josué, sou professor do Departamento de Administração da UFRN. E em abril, a Superintendência de Informática me convidou para realizar alguns trabalhos que pudessem apoiar atividades de, principalmente, planejamento, organização e controle das atividades, né? E aí a ideia é trabalhar com aspectos de governança, para conseguir definir muito bem ou redefinir papéis e definir como o planejamento deve acontecer. Aspectos de projeto, para apoiar melhor as metodologias de projetos da Superintendência de Informática e da Tecnologia da Informação como um todo, na UFRN. E aspectos de gestão de processos, que particularmente é uma área que eu já venho trabalhando há um tempo, não só como pesquisador dentro da universidade, mas também no mercado e em algumas outras organizações. Então, em abril eu fui então convidado e a gente passou a trabalhar na atualização da Carta de Serviços de TI da UFRN. Precisava ser, enfim, desenvolvido catálogo de serviço, definição de tempo de resposta, etc. E no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015-2016. Né? E desde então a gente conseguiu identificar algumas lacunas e necessidades relacionadas à gestão de processos. E uma delas diz respeito exatamente a um processo de correção de erros dos sistemas. Um processo que deve atender um determinado tempo, um determinado período de resposta, de 24 a 48 horas, mas que tem algumas dificuldades e a gente decidiu escolher esse processo para trabalhar. Eu e um outro professor lá do departamento, o professor André, que acabou sendo vice-coordenador desse projeto, e 2 alunos de administração, mas alunos que tinham um perfil de tecnologia da informação também. Porque não adianta pegar esses alunos de administração para trabalhar com pesquisa ou com melhoria nesses aspectos de gestão se eles não têm conhecimento de TI minimamente para a gente poder fazer essas coisas funcionar. Não é? Então, a ideia básica de apresentar para vocês é apresentar algo que a gente começou há pouco tempo, né? A gente começou em agosto a trabalhar especificamente com processos, mas o objetivo principal é compreender como é que os processos acontecem, o interrelacionamento deles, de ponta a ponta, ou seja, envolvendo mais de um setor. Nós não estamos falando aqui de fluxo de trabalho, né? Nós não estamos falando de fluxo de trabalho que acontece dentro de um setor, mas nós estamos falando de processo que envolve desde o cliente externo, a Superintendência de Informática, por exemplo, cliente entre aspas, mas gestores, professores, etc., e passando pelos setores específicos dentro da superintendência. Então, a gente escolheu esse escopo de correção de erros, especificamente de demandas da UFRN, para trabalhar nele, para analisar como o processo funciona e para sugerir melhorias. Essa é a ideia básica, inicial, da gente trabalhar com processos. Perspectivas futuras diz respeito a trabalhar com outros processos, não só de sistemas, mas de infra, e outros processos de TI dentro da UFRN. Bom, algumas motivações. A primeira, a necessidade de ter uma perspectiva de gestão de processos. Todo mundo acaba trabalhando com gestão funcional o tempo todo. A gente acaba tendo que gerenciar recursos de uma área específica, de uma área funcional. Então, a ideia é trazer a perspectiva de gestão de processos para melhorar a maneira com que as atividades são realizadas, já que a gestão funcional, muitas vezes, você está dentro especificamente de um silo, né, de uma função específica, e aí você às vezes perde a perspectiva de todo o processo acontecendo. Então você acaba não tendo mecanismos de gestão para conseguir, por exemplo, identificar em quanto tempo total uma demanda de erro acontece de ponta a ponta, né? Desde do pedido aqui, desde que a demanda chega no setor de suporte, por exemplo, até essa demanda ser resolvida e retornada. Qual o tempo total? Né? Geralmente a gestão acaba sendo muito funcional dentro do setor de suporte, dentro do setor de desenvolvimento, mas não é macro e nem é interdepartamental. Essa é a ideia.
Então, a necessidade de uma perspectiva de gestão de processos que possa, portanto, somar a perspectiva funcional. A gente tem na superintendência, é natural que aconteça, existem duas equipes de desenvolvimento, uma equipe acadêmica e uma equipe administrativa. Essas equipes, por estarem em prédios diferentes e por outros aspectos, elas acabam tendo uma cultura um pouco distinta uma da outra. E aí a ideia é, puxa, será que o processo de erro que acontece na equipe de desenvolvimento acadêmica acontece da mesma forma na equipe administrativa? Que melhores práticas, geralmente, uma equipe pode trazer para outra e como é que a gente poderia, de alguma forma, fazer essas melhores práticas tornarem o processo melhor para as duas, já que diz respeito à natureza de um mesmo processo, né? Processo de correção de erro no sistema. Há uma necessidade de um tempo adequado, né, para um acordo de nível de serviço, já que agora a gente vai passar a institucionalizar mais ainda a nossa carta de serviços de TI, em que a Superintendência de Informática tem um papel importante nessa história, de fazer com que os serviços de TI sejam efetivamente melhores. Então, a gente tem uma necessidade de um tempo que seja adequado, de acordo de nível de serviço, para o processo de correção de erros. Fazendo mais ou menos uma estimativa, nós estamos falando para correção de erro dentro da UFRN, ou seja, demandas específicas da UFRN, a gente está falando de aproximadamente 185 tarefas cadastradas como correção de erros em outubro, agora em outubro, até o dia de hoje, né? Para o SIGA, por exemplo, as correções de erros são bem maiores. Existem bem mais correções de erro para o SIGA. Aproximadamente, para o mês de outubro, 63% de demandas de correção de erro são para o SIGA. E, por fim, prioridade estratégica. A gente não pode mais pensar na TI enquanto função descolada da estratégia da organização. Isso, obviamente, muitos de vocês sabem. E lá no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015-2016, existem objetivos voltados diretamente para melhorias nos sistemas. E isso é destrinchado em objetivos, iniciativas, responsabilidades e metas, onde todo o plano deve ter, em que as melhorias dos processos estão lá também. A gente meio que antecipou isso do plano que vem para frente, para que a gente começasse a ter essa perspectiva de processo dentro da superintendência e, consequentemente, na TI da UFRN como um todo, né? Bom, esse projeto de mapeamento e análise de processos de negócio aqui entre aspas, mas esse processo de negócio foi iniciado em agosto de 2014. A gente espera finalizá-lo em agosto do próximo ano, esse processo de correção de erro, voltado para a melhoria das correções de erros implantadas dentro da Superintendência de Informática. É um processo que conta com outro professor do DEPAD, como eu já falei, com alunos de administração. E essa aproximação, a superintendência em estar dentro de uma instituição como a UFRN facilita muito, porque nós, professores, podemos realizar atividades específicas, né, atividades aplicadas, e podemos também trazer alunos para fazer isso, desde que os alunos eles deem conta, né? A ideia básica é essa. O objetivo do projeto é mapear, simular e sugerir mudanças no processo de correção de erros dos sistemas. Isso envolve também simulação. A gente está levantando agora dados para conseguir gerar um modelo de simulação do processo, simular e entender como é que a demanda ela vai passando por cada uma das etapas. E a simulação promete ser uma excelente oportunidade da gente conseguir identificar gargalos e dificuldades que o processo pode ter. Portanto, envolve, além do mapeamento, ou seja, da modelagem, do desenho, usando a metodologia BPM, a linguagem BPM para isso, a gente também simular e sugerir as mudanças para que elas sejam implantadas. A nossa abordagem é a abordagem de BPM, que é uma abordagem atual, que já entende que os processos precisam ter tecnologia da informação o tempo todo para fazer isso funcionarem, e precisa ter gestão de pessoas também o tempo todo para fazer isso funcionarem, dentro da ideia de ciclo de vida de melhoria de processos, que já está bastante consolidada hoje no corpo de conhecimentos de BPM, CBOC 3.0.
Do mesmo jeito que tem o PMBOK de gestão de projetos, o BPM, ou a área de gestão de processos, já tem todo um corpo de conhecimento em desenvolvimento, para que você consiga mapear, melhorar, simular, implantar e atualizar processos. A gente tem utilizado nesse projeto já entrevistas, basicamente, com os participantes do processo, mas as entrevistas não são suficientes, a gente precisa estar sentado do lado deles, entendendo como é que eles fazem, porque existe muitas vezes uma variabilidade muito grande no que as pessoas dizem que fazem e no que elas fazem. E no que uma pessoa diz que faz ou no que outra diz que faz. Então, essa variabilidade a gente quer identificar para conseguir desenhar isso, né? Então, entrevistas, observação dos participantes, a ideia de modelar mesmo, desenhar, criar a simulação, as validações com eles e o controle ou a implantação de mudança. A ideia é que a gente tenha 6 versões do processo. Modelo inicial, através das entrevistas. O as is aí é como o processo é hoje. A gente precisa entender como o processo acontece hoje, explicitar isso. Depois uma versão 3 com o modelo validado pelos participantes. Uma versão 4 que é o modelo simulado. Essa simulação acontece no próprio ambiente do software que a gente está usando, que é o Visage, que hoje o Visage já dá a possibilidade de você simular processos. Então, a gente vai fazer isso. Inicialmente, os dados advêm dos próprios participantes. Claro, não é uma melhor aproximação de como o processo existe, mas inicialmente é a percepção deles. Depois a gente vai fazer umas consultas no sistema de gestão interna da superintendência para trazer dados, por exemplo, de tempo, quanto tempo uma determinada atividade acontece, né? Então, V4, o modelo simulado, o V5, o modelo validado, depois dessa simulação, fazendo análise, e o V6, que é a última versão, é o modelo finalizado. O to be aí é o que a gente espera que o processo seja, e não como ele é hoje. Tá? Bom, eu vou trazer um quadro aqui só para compartilhar com vocês como é que o processo de erro ele acontece inicialmente, conceitualmente. Nós estamos, de novo, aqui o processo de correção de erros é o processo de correção realizado pela Superintendência de Informática, especificamente dentro de um contexto da demanda da UFRN. A gente quis ser bem limitado no escopo inicialmente, para depois abranger bem esse escopo. Os clientes desse processo, ou seja, os principais interessados no processo, são os docentes, os técnicos administrativos, os gestores. Esse, dentro da carga de demanda de erro que acontece, são os que mais solicitam, intencionalmente ou não intencionalmente, às vezes automaticamente, a necessidade de correção de erro no sistema. Os docentes, técnicos administrativos e gestores. Para eles, o que eles valorizam diretamente é a rapidez na correção, ou seja, que o que eu estou fazendo agora e deu um erro no sistema, fui cadastrar alguma informação, isso possa ser corrigido rapidamente. E, do ponto de vista de quem participa internamente do processo, para eles, que esse erro não volte a acontecer. A efetividade na correção, que a correção realmente aconteça. Que não se corrija e depois isso possa voltar a acontecer. Então, a gente está falando aqui de um resultado de valor no processo, benefícios do processo relacionado a 2 indicadores básicos. O indicador tempo e o indicador efetividade. O indicador de rapidez e o indicador de que o erro não deve voltar a acontecer ou que a correção de erro não deve impactar em outros problemas, né? Essa é a ideia. Esse elemento, o resultado de valor, me ajuda a definir quais são os indicadores que eu quero gerenciar o processo de ponta a ponta. Que hoje a gente precisa melhorar nesse aspecto. As atividades principais do processo de correção de erro, basicamente são 4. Primeiro, captura da demanda, que acontece no setor de suporte. Depois, análise da solução, para se entender melhor essa solução, por parte, geralmente, do setor de desenvolvimento. A correção do erro, realizada pelo desenvolvedor. A disponibilização do erro corrigido em ambiente de produção. E o retorno ao usuário. Essas coisas precisam acontecer sempre.
como elas acontecem é o detalhamento do processo que a gente fez, mas são as atividades principais realizadas nesse processo. Os recursos envolvidos principais nesse processo são os próprios coordenadores, seja ele se envolvendo um pouco mais ou se envolvendo um pouco menos, dependendo aí da equipe que a gente está falando, mas os coordenadores, os analistas de suporte. Aqui eu estou falando de coordenadores do suporte e coordenadores das equipes de desenvolvimento. Os analistas de suporte, responsáveis por receber a demanda e por retornar ao usuário. Os desenvolvedores. O sistema responsável por acompanhar o track, né, todo o processo, em que os participantes vão mudando o status do processo em função disso, que é o sistema que a gente usa, é o iProject, que é disponível também para as cooperadas, né, para realizar demandas, etc. E o próprio ambiente técnico de desenvolvimento, né? Esses são recursos principais envolvidos nesse processo. O processo de correção de erro, ele acontece em meio a algumas incertezas, ou depende de alguns processos externos, que não só o de correção de erros, ou depende de algumas informações. O processo de aprimoramento anda junto com o processo de erro. O aprimoramento aqui seria melhoria no sistema. O próprio processo de correção de erros que acontece no contexto das cooperações, que a gente inicialmente não está mapeando, mas que nós iremos mapear. A ideia básica é o mesmo processo, basicamente. A diferença é só a natureza, a origem da demanda. A origem da demanda. Às vezes a demanda vem de uma cooperada e não internamente. Processos de infraestrutura, eles influenciam, às vezes, um determinado processo de erro, porque às vezes o erro não é do sistema em si, mas é um erro de desempenho na infraestrutura de alguma forma. Isso influencia o processo também. Contratação de pessoal é um outro processo que influencia, principalmente se a gente falar lá no setor de atendimento, inicial de suporte. Precisa ser contratado gente, há muitas vezes uma rotatividade de pessoal. É um processo que influencia e que traz um pouco de incerteza. E talvez uma das incertezas principais desse processo é exatamente a necessidade de entrar em contato com o usuário, para conseguir saber dele, entender melhor o processo, ou entrar em contato com alguém de uma outra equipe, que não é a equipe que eu estou, ou entrar em contato com um colega, etc. Essa necessidade de você obter informações que você não tem com você, mas que alguém pode te entregar. Isso acontece muito durante todo o processo de correção de erro. E os requisitos iniciais. O processo de correção de erros começa com as informações automáticas, ou seja, automaticamente cai uma comunicação lá no e-mail de desenvolvimento, porque alguém fez alguma operação, específica, de repente dá um problema no banco de dados rápido, ou porque realmente é um erro, e o erro chega com uma demanda automática, né? Essa demanda também pode ser, e na maioria das vezes é, fornecida intencionalmente pelo cliente externo ao processo. Ele entra em contato através de telefone, ou ele clica lá no chamado do sistema para comunicar o problema que ele está vivenciando no sistema. E aí, dois requisitos importantes também é o fato da própria funcionalidade de chamado no sistema e de telefone. Aqui é mais ou menos um quadro que mostra a caracterização do processo de correção de erros, tá? Considerando essas atividades específicas aí do captura de demanda, análise de solução, correção de erro, disponibilização do erro e retorno ao usuário, eu vou passar cada uma delas, não vou detalhar o processo em si, mas eu vou passar rapidamente, só para vocês entenderem, para que a gente vá para as considerações sobre melhorias desse processo. A primeira grande etapa no processo de correção de erro é a captação da demanda. Nessa captação da demanda significa que alguém está entrando em contato com o setor de suporte, e ao entrar em contato com o setor de suporte existe uma pré-análise, depois existe uma análise desse problema que o usuário está vivenciando. Depois dessa análise, desse detalhamento melhor do erro, para poder diminuir a incerteza e fazer com que o desenvolvimento possa ser mais rápido, o erro ou a informação sobre o erro é repassada para a equipe de desenvolvimento. Essa captação da demanda acontece no setor de suporte,
que é um setor que recebe telefonema e também registros de chamado pelo sistema. Uma outra forma de captação da demanda é uma captação automática, né? Que é quando chega um erro chamado erro de CI, um erro automático que chega através de e-mail diretamente para a equipe de desenvolvimento. Essas são as duas maneiras de captar a demanda que chega do erro. A segunda etapa é uma etapa chamada de análise e solução. Deixa eu vir para cá porque nem eu consigo ler aqui. Ok? Aqui na análise e solução, basicamente o desenvolvedor ele vai analisar melhor o erro para compreendê-lo e vai eventualmente buscar informações sobre o erro caso ele não tenha. Então aqui ele vai buscar informações, entender melhor o erro, até chegar a uma solução que ele julga ser a melhor solução para resolver o problema do erro. Geralmente, hoje as duas equipes já trabalham com células de erros específicas. Talvez seja essa uma boa estrutura para se corrigir erros nos sistemas. Ou seja, uma célula de erro significa 1 ou 2 desenvolvedores alocados especificamente para correções de erro, né? A terceira grande atividade é a atividade de efetivamente realizar a correção de erro, corrigir o erro no ambiente de desenvolvimento e realizar um teste, que é um teste local. A quarta atividade é a atividade de disponibilizar o erro corrigido no ambiente de produção. Isso envolve integrar o código, fazer a integração do código, disponibilizar o erro e fazer esse teste em homologação, e depois de testar o erro em homologação, disponibilizar esse erro em ambiente de produção. A quinta etapa envolve de novo o setor de suporte, que é um setor que é onde a tarefa, na maioria das vezes, surge de correção de erros, em que esse setor ele vai retornar o erro ao usuário e, de repente, testar junto com o usuário o erro, ou, se não for necessário testar com o usuário o erro, fazer um teste local e enviar uma mensagem para o usuário de que o erro foi corrigido. Essa é a última etapa, portanto, e o retorno do processo. Baseado nessa análise que a gente já fez, hoje a gente está numa situação em que, basicamente, esse processo de como hoje as coisas funcionam, especificamente para o CIPAC e o SIG-RH, ele já está validado, o mapeamento já está feito, e a gente está buscando informações para a simulação desse processo. Levantamento de informações, basicamente, sobre tempo médio, tempo máximo e tempo mínimo de realização de cada tarefa, recursos alocados e a probabilidade de o fluxo de informação ir para um lado ou ir para o outro de um gateway, né? O gateway é aquele elementozinho ali do fluxograma que dá a possibilidade de decisão entre duas possibilidades. Então a gente está nessa fase aqui especificamente. A gente identificou algumas necessidades já em função desse mapeamento inicial. É claro que essas necessidades serão validadas até e melhor identificadas quando a gente simular o processo, porque a gente vai ver o comportamento do processo acontecendo, mas já dá para identificar algumas necessidades que nos apontam algumas melhorias claras no processo. Primeiro, a necessidade de aumentar a padronização em certos pontos do processo. Em determinados pontos do processo, nós percebemos que há uma necessidade disso ser padronizado. Algumas pessoas dizem, ou algumas pessoas fazem de uma forma, outras pessoas fazem de outra forma, e não há uma padronização clara, principalmente nesses 2 pontos aí que vocês conseguem ler facilmente, né? Só coloquei de uma maneira geral o processo para visualizar, principalmente aqui na equipe de desenvolvimento, na parte de teste e homologação, e lá no retorno ao usuário dentro da equipe de suporte. A gente identificou que essas atividades precisam ser melhor reforçadas para ter uma padronização melhor. Uma outra necessidade é tentar minimizar as buscas por informações adicionais. No processo, existem 2 pontos de busca por informação externa, porque quem está participando do processo não tem informação suficiente. Então, o pessoal de suporte lá em cima busca informação, muitas vezes, porque o usuário cadastra incompleta, porque não dá para compreender. E em desenvolvimento, o desenvolvedor, às vezes, precisa buscar informações, né? Então, a ideia é a gente encontrar maneiras de minimizar essa busca de informação, tentando centralizar isso só no lugar, etc.
Lembrando que quando a gente disponibiliza essa ideia de necessidades identificadas, essas necessidades elas dizem respeito diretamente ao a necessidade de melhorar a rapidez no processo e diminuir a possibilidade do erro voltar a acontecer, tá? Então a gente só identificou as necessidades que poderiam impactar diretamente na rapidez e na efetividade, que são 2 indicadores importantes do erro. Uma outra coisa importante é aumentar a qualidade de testes. Os testes acontecem em 3 pontos do processo: o teste local com o desenvolvedor, um teste em homologação, que ele às vezes nem tem tanto tempo para fazer, e um teste final junto ao setor de suporte. Eu preciso fazer com que esses testes sejam feitos com maior qualidade. E uma outra coisa interessante que a gente identificou nesse processo, que já era até uma hipótese, mas que se confirmou, é aumentar a confiabilidade no significado de erros para o usuário. Isso é um trabalho importante que a instituição deve fazer, porque muitas vezes o usuário não compreende o que é um erro e o que é uma dúvida. Ele às vezes tem um problema, uma dúvida negocial, ele não consegue tirar férias enquanto professor, por exemplo, servidor público, e ele acha que isso é problema no sistema. Existe muita demanda acontecendo que não é erro, mas é dúvida negocial. E dúvida negocial nos aponta, pelo menos a ponta do iceberg, para uma causa raiz, que é a necessidade de realizar melhores capacitações com os nossos usuários. No sentido deles entenderem exatamente o processo de negócio. Porque se eles continuarem sem compreender tanto o processo de negócio assim, eles vão continuar entrando em contato, porque acham que o problema é no sistema, mas não é. O problema é que a maneira como o desenho do processo de negócio, né, acontece dentro da instituição é que faz com que aquela situação ocorra. Portanto, isso é uma questão importante, aumentar a confiabilidade no significado de erro para os usuários. E outras 2 ações que a gente deve realizar em função das necessidades identificadas é a melhoria no próprio project, que é um sistema que a gente precisa adequar ele a trabalhar com processos ponta a ponta, indicadores de desempenho que consiga gerenciar todo o processo, para eu, por exemplo, ter acordos de nível de serviço dentro do que eu prometo ao meu cliente ou usuário do processo, e trabalhar com melhores práticas entre as equipes, que aí é uma coisa que eu já falei no início, fazer com que as 2 equipes de desenvolvimento elas possam estar alinhadas e mais alinhadas ainda, tá? Ok, algumas perspectivas do futuro. A gente vai consolidar ainda a modelagem de como é hoje para o SIGA. A gente já tem isso para sistemas acadêmicos, mas falta para o SIGA. A gente vai finalizar o levantamento de dados para simular o processo. Então, provavelmente no próximo workshop, ou se antes vocês tiverem interesse nesse trabalho, eu posso disponibilizar, mas acredito que já em março do próximo ano a gente já tenha os processos todos simulados, para a gente conseguir rodar e entender como é que a demanda de erro chega, onde é que essa demanda ela é um estoque que dificulta o tempo dela dar continuidade, etc. Então, entender como é que é essa animação e como é que essas coisas acontecem. Partir para análise e sugestão de mudanças, uma vez feito esse as is, ou seja, de como o processo está hoje, e realizar a implementação das mudanças. A ideia, portanto, é colocar a semente de gestão de processos dentro das atividades de, inicialmente, desenvolvimento de sistemas, mas depois de infraestrutura, já que isso está muito colado com carta de serviço. Carta de serviço me diz quais são os serviços, e todos os serviços necessariamente são realizados através de processos. E a área de TI é uma área muito processual, né? Se a gente consegue olhar para o processo ponta a ponta, a tendência é que a gente consiga fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato, que é o que pressupõe lá o movimento pela qualidade. Ok? Bom, essa é a ideia, mostrar para vocês esse projeto, e fico aberto às dúvidas.
há uma confusão muito grande da comunidade em relação a dúvidas e erros. Na verdade, isso acho que tem atrapalhado muito a gente, por exemplo, lá no Piauí, porque não há uma distinção entre a dúvida e o erro. Como é que é aqui? Por exemplo, um aluno, um coordenador tem uma dificuldade, certo? O setor de informática tem um auxílio para ele, ou ele deve ir no órgão central lá da pró-reitoria de graduação, alguma coisa desse tipo? Então, geralmente existem capacitações que são realizadas sistematicamente, né, pelo nosso DDRH, etc. Mas para dúvidas específicas, o que acontece é isso. Ele acaba ligando para a Superintendência de Informática, porque nem os demais que ele trabalha junto, seus pares, conseguem ajudar efetivamente nessas coisas. A gente está vendo a possibilidade de talvez criar uma estrutura para dúvidas que sejam in loco, né? Ad hoc lá. Ela tem uma dúvida específica, isso não está em processo de capacitação nenhum e nem precisa estar, e a gente poder fazer com que haja uma estrutura dessa. Isso está até no nosso plano. Mas você não acha que, a partir do momento que a informática começa a agir dessa forma, nós estamos tirando uma atribuição de um setor que deveria fazer isso aí, e o que a gente tem sentido é que o setor tem cada vez se saído mais, entendeu? É muito fácil, né? Entendeu? Por exemplo, se tem um setor da instituição responsável por ter contato com, vamos supor, coordenadores, um exemplo, certo? A partir do momento que esse coordenador vem no setor de informática, nós estamos trazendo para a gente mais alguma coisa que não é nossa atribuição, e tende a crescer do lado de lá. Não, a informática, ele está fazendo isso aí. Quer dizer, lá no Piauí está acontecendo muito isso, esse processo. A ideia é uma parceria junto com o DDRH, né, desenvolvimento pessoal, que já tem um laboratório, inclusive, para isso, mas a possibilidade de, além das capacitações, que eles possam também prover apoio para as dúvidas negociadas. Que a gente já tem um capital intelectual muito forte hoje dentro da superintendência, tanto no setor de suporte quanto em requisitos, né? As pessoas dominam essa parte. Então, seria transferir um pouco dessa responsabilidade, exatamente para não acontecer o que o senhor falou aí, que é o fato de o setor de informática ser responsável por algo que não deveria diretamente, né? Bom, Josué, só uma dúvida. Com relação a esse processo, ele é só de correções e erros, ou envolve também a inclusão de funcionalidades, ou isso aí já envolve outro processo que vocês vão modelar ainda? Como é que está essa questão? Qual foi o outro que você perguntou? De inclusão de funcionalidades aos sistemas. Às vezes não é um erro nem correto, mas eu quero incluir uma funcionalidade nova. Uhum. Não, que é inicialmente só erro. A ideia é a gente trabalhar com aprimoramentos, funcionalidades novas, etc., que é um processo mais complexo, maior, que envolve uma interação, digamos assim, mais profunda com o usuário, numa segunda etapa. Agora é erro. Beleza. Que nem deveria existir, né? Não deveria existir erro, né? Em tese, a gente tem que minimizar isso. Eu tenho 10 minutos aí, ó. Mais alguma... Boa tarde. Esse processo de modelagem, análise de correção de erros é uma iniciativa, quer dizer, pontual, é o foco, né? Mas eu queria saber se vocês têm algum escritório de processos, se vocês estão auxiliando mais de perto, mais detidamente, nesses aprimoramentos e melhorias desses SIGs, ou se vocês primeiro automatizaram o processo para depois retornar e modelar. Como é que está sendo esse interrelacionamento entre a TI e a área de negócios, em termos de modelagem? Como é que vocês fazem isso? Bom, essa é uma iniciativa pontual, mas o que a gente quer é criar competência em processos. Isso de alguma forma já acontece, né? De alguma forma já acontece, mas de uma maneira, digamos assim, institucionalizada. Hoje o setor de requisitos, por exemplo, ele influencia, anima, etc., os usuários a desenharem seus próprios processos, mas talvez não com as ferramentas adequadas ou com um treinamento adequado. A ideia é realmente a gente iniciar esse movimento, né? Desculpa. Eu estou perguntando isso porque a gente lá na UNB, Universidade de Brasília, a gente institucionalizamos a gestão por processos como enfoque administrativo, cotidiano,
Nós temos um escritório de processos, que é a nossa diretoria de processos organizacionais, e a gente está, no que diz respeito, fazemos trabalhos isolados de mapeamento, né, e funcionalidades, e especificamente nessa parceria com o FRN, né, a gente acha muito importante a gente saber o que a gente tem, o que a gente vai receber e de que forma integrar, né, as duas partes, né, essa mudança de cultura, esse acompanhamento da gestão de mudança, né? Então eu perguntei porque é da minha área, eu vendo esse trabalho assim tão bonito, essa preocupação de vocês, né? Eu tentei me interessar se isso já vinha antes, né? Ou foi pontual. Mas realmente a gestão, processos e a TI não podem andar separadas, né? Não dá. Obrigada. Inicialmente a gente deve ter uma estrutura ainda junta, embora tenham nascidas distintas, de projetos e processos. A gente não tem ainda o escritório, mas o escritório seria uma maneira realmente de institucionalizar a cultura, né? Principalmente. A gente trabalha um pouquinho com projeto também. Todo processo é um projeto, mas não é um escritório de projeto, né? A gente tem esse recurso, mas podemos trocar. Sim, eu gostaria bastante. Gostaria muito de trocar informações. Foi falado aí na apresentação alguma coisa que a gente sente muito na pele. O processo de detecção do erro geralmente chega com um e-mail, chega de uma forma não muito detalhada, né? Às vezes até por telefonema direto na equipe de desenvolvimento. Exatamente. Né? Isso acontecia historicamente. E as pessoas têm muita dificuldade de descrever o erro. Certo? Então, o que eu penso é que o grande atraso nesse processo é a identificação desse erro, não por falha da equipe, mas por falha de comunicação. Né? Então, qual seria a melhor forma de comunicação no caso desse? A gente tem situações complexas que o sistema quase sai fora do ar e, de repente, passa aí 20 minutos e 1 hora e não chega para a gente e, de repente, é uma besteira. Né? Então, eu tenho essa preocupação nós temos que trabalhar numa forma de comunicação ágil. Certo? Com os usuários, né? Inclusive. Com os usuários. Nesse processo que foi passado aqui, né, aí chega, né, tem toda uma burocracia tal, mas tem que ter uma forma, um telefone só para aquilo, para poder entrar em contato e resolver. Porque é difícil você analisar um texto e do texto você tirar o erro. Perfeito. O que você está falando faz muito sentido. A gente fez uma pesquisa recentemente, agora em agosto, pesquisa de TI na UFRN. A ideia foi analisar a percepção dos usuários quanto à infraestrutura, quanto aos serviços e quanto aos sistemas, basicamente. E, surpreendentemente, a gente constatou que um pouco mais de 1/3 dos usuários ligam para o setor de suporte, porque eles têm dificuldade de digitar ou de colocar o erro, né, de uma maneira... Então, o telefone é um mecanismo bastante utilizado pela essa dificuldade. Talvez haja necessidade de, junto com a agência de comunicação da UFRN, trabalhar, e com o departamento pessoal, trabalhar a possibilidade da gente desenvolver no usuário a percepção sobre... Mas é sempre um limite. Josué, é sabido que... Eu acho que você até falou também isso, que um dos grandes... A maioria dos problemas são relacionados ao CIGA, não é isso? A maior demanda é relacionada ao CIGA. E aí eu não sei se eu perdi na parte da tua apresentação, porque assim, você vinha falando que aquela modelagem de processo se adequava ao que é feito hoje em relação ao CIPAC e ao SIG-RH, não é isso? Aí por que, assim, a modelagem do processo do CIGA não se encaixa nesse daí? Como é que eles fazem aqui? Fazem de forma diferente? Não, é que eu tive um problema com o meu recurso humano aluno. Trabalhar com aluno às vezes tem umas incertezas, né? Então eu tenho 2 analistas, o Pedro, que está com o SIGA, e o Márcio, que está com o CIPAC SIG-RH. E o Márcio foi mais ágil nesse andamento. Mas dentro do escopo de pesquisa, a ideia é que a gente tenha até o final de novembro já mapeado o SIGA com dados para simulação. Não que o SIGA não seja, pelo contrário, né? A demanda é bem maior. Ok? Obrigado, gente. Obrigado.